Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone e essa é a playlist Trigonometria. E no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Sejam f e g funções reais de variável real, ou seja, f e g são funções do tipo R em R, definidas da seguinte forma. F de x é 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, e g de x igual a seno de x. E o exercício pede para calcularmos f composta com g em π sobre 3. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na realidade, é calcular f composta com g, né? A expressão geral dessa função composta. E depois aplicarmos que x igual a π sobre 3. Então, vamos achar a função composta. Então, f de x é a função 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. E g de x é igual a seno de x. Então, nós queremos encontrar f bola g de x, que é o mesmo que f de g de x. Ok, então, isso é f. Quem é g de x? Nós vamos substituir agora o g de x. Então, o g de x é seno de x. Então, f de seno de x. Bom, e como é que nós encontramos f de seno de x? Então, nós temos aqui a expressão de f de x e queremos encontrar f de seno de x. Então, sempre que tiver o x aqui na função, eu tenho que substituir por seno de x. Então, isso vai ser 1 menos o seno de x ao quadrado. Reparem que sempre que tem x, eu tenho que substituir pelo argumento da f, que agora é o seno, sobre seno ao quadrado de x, tá? É seno de x ao quadrado. Isso é igual a 1 menos seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Bom, 1 menos seno ao quadrado de x é uma identidade trigonométrica clássica. Eu vou escrever bem aqui para ficar bem claro, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aí, 1 menos seno ao quadrado de x é exatamente cosseno ao quadrado de x. Então, isso é cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, tá? E com isso a gente encontra o valor da expressão f composta com g em x. Tá? Isto é, f de g de x é igual a cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Bom, e agora, o que o exercício pede mesmo para a gente calcular f composta com g em π sobre 3, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui embaixo. Assim, f de g de π sobre 3 é substituir aqui na expressão da minha função f de g de x, o π sobre 3. Então, cosseno, vamos escrever assim, cosseno de π sobre 3 ao quadrado sobre seno de π sobre 3 ao quadrado. Bom, cosseno de π sobre 3, quem é? É 1/2. Então, 1/2 ao quadrado e seno de π sobre 3, que é seno de 60, é raiz de 3 sobre 2, isso ao quadrado. E, portanto, isso vai ser quem? Em cima, no numerador, 1/2 ao quadrado vai ficar 1/4, e no denominador, raiz de 3 ao quadrado, 3, sobre 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, isso vai ser divisão de fração, 1 sobre 4, vezes o inverso da fração que está embaixo, que é 4/3. Corta 4 com 4 e, portanto, isso dá 1/3. Tá? Então, ou seja, f de g aplicado a π sobre 3 dá como resposta 1/3. Ok, gente? Alguma dúvida nesse exercício? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui um comentário no vídeo. Se tiverem sugestões de exercícios, deixem aqui um comentário no vídeo. E a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais, então.